nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome bendito, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e união. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito do amor, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa fiel igreja seja um altar da caridade, onde se faça sempre a vontade do seu amor, assim seja. Que Jesus, no seu infinito amor por todos nós, nos abençoe nessa tarde de hoje. Abençoe a nossa casa para que ela possa cumprir o projeto encarnatório. Abençoe nosso irmão De Luca nas reflexões de hoje e abençoe a todos neste momento. Graças a Deus. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, nessa casa tão acolhedora, uma casa que tem uma história respeitável, afinal 44 anos, num trabalho voluntário, público, gratuito, benemérito, que nada se cobra e que tudo se oferece em termos de consolo espiritual, é de fato um trabalho digno de muito louvor, de muito mérito. Então, para nós é uma honra poder estar aqui comemorando os 44 anos de fundação, de existência, de permanência do A Caminho da Luz, aqui de Cubatão. Eu fiquei refletindo bastante essa semana sobre o nome desta casa. Nome que foi escolhido por Chico Xavier, conforme a nossa Claudete aqui nos confidenciou. E é um nome muito sugestivo, nome inclusive de um dos livros do Chico. E eu gostaria de fazer algumas reflexões a partir desse título, que dá nome a esta casa que nós aqui nos encontramos hoje. O que significa estar a caminho da luz? Qual é a importância disso? Qual é o sentido disso? O que isso representa para os anseios da nossa alma, para as necessidades nossas aqui na vida material? Que norte que ela representa para a nossa vida aqui na Terra? E o que significa estar a caminho da luz?
Então, esse título pode nos dar muitas sugestões e reflexões importantes. Primeiro, o objetivo, né? Estar a caminho da luz. Que luz que é esta? Hoje eu vim aqui mais para confundir vocês do que a caminho da luz. A caminho do quê? Que luz que é essa que nós estamos a caminho? Só o conhecimento? Evolução. E da luz de quem? Mas Jesus já tem luz. Receber a luz dele. Quer dizer que nós não temos. Quer dizer que eu encontro Jesus com luz e eu me beneficio da luz dele. E eu mesmo percebe? Quer dizer, eu penso que a caminho da luz significa para nós a caminho da nossa iluminação. Claro que a luz do Cristo nos indica um caminho. Mas o objetivo é alcançar a nossa iluminação. E o que é alcançar a minha iluminação? O que é ser uma pessoa iluminada? A gente fala, fulano é iluminado. Não fala? Chico Xavier é iluminado. Madre Teresa era iluminada. Gandhi foi iluminado. Quais são as características de uma pessoa iluminada? Me ajudem a construir uma pessoa iluminada. É uma pessoa que serve. É isso? Uma pessoa amorosa é uma pessoa iluminada. Uma pessoa que perdoa. O que mais? Caridosa. É só olhar para a gente que a gente vai descobrir. É uma pessoa otimista? É uma pessoa confiante? Uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem. Uma pessoa de fé. É uma pessoa egoísta? O que seria o contrário de egoísta? Altruísta. Quer dizer, altruísta é aquele que não pensa só em si, mas que também pensa no outro. O que mais? Humilde? Sim. Tolerante, compreensiva. E uma virtude que todos nós já temos, paciente. Não é? Uma pessoa amiga, fraterna. Uma pessoa que a gente tem vontade de ficar ao lado dela, pelas coisas boas que ela, emana. Só de estar ao lado dela a gente já se sente bem. Não é isso? Quando a gente encontra a nossa sogra, a gente sente aquela iluminação dela, não é? Chico Xavier era assim. Só de estar perto
a gente já se sentia bem. O amor, a energia boa, a gente já se sentia alimentado. Então são aqui, nós poderíamos ficar muito tempo aqui, mas são essas as características que nós estamos buscando. Ou pelo menos deveríamos buscar. Porque muitas vezes vamos ao centro espírita para resolver problemas que são, de alguma forma, importantes para a nossa vida. Um problema de saúde, uma questão de emprego, um problema de relacionamento, um problema financeiro. Ele fala, você faz esse evangelho para mim, porque foi o que falou para a caridade. Exato. Então, o que o centro espírita oferece é muito mais do que a resolução de um determinado problema ou necessidade daquele momento. Tanto é que muitas vezes as pessoas, quando vão ao centro, em busca apenas da resolução de uma determinada dificuldade, e uma vez resolvida essa dificuldade, vão embora. Não volta. Só vai voltar quando surgir o próximo problema. Por isso que os espíritos não tiram todos os nossos problemas. Não é? E por isso que a gente precisa de problemas para poder o quê? Poder estar refletindo sobre essas coisas que nós estamos falando aqui e que certamente vocês falam todas as vezes que vêm aqui ao centro. Que seria de nós sem problema? Não é verdade? Então, isso é o mais essencial. Muito mais do que problema, do que eventualmente resolver um problema físico, uma dor no joelho, uma tendinite, um problema gástrico. É saber como é que eu me ilumino. Mas eu não quero iluminação. Eu quero resolver minha gastrite. Eu quero ter um emprego melhor. É justo. Mas, pela ótica do Espiritismo, nós vamos melhorar por fora quando melhoramos por dentro. Vocês percebem qual é a lógica? Para o Espiritismo, felicidade, que é algo que todos nós desejamos, provavelmente, não é algo que se atinge diretamente. Felicidade é sempre uma consequência. É um resultado. É um subproduto de algo anterior. E esse algo interior, o que é? A nossa iluminação. Allan Kardec deixou claro isso. Isso é um ponto fundamental. Quanto mais o espírito avança, e avança quer dizer, quanto mais ele é amoroso, quanto mais ele é pacífico, quanto mais ele é confiante, quanto mais ele é otimista, quanto mais ele é fraterno, quanto mais ele é caridoso, ele vai avançando, ele vai evoluindo,
E quanto mais evoluindo, mais ele vai se iluminando, mais ele vai tendo luz. Ele vai despertando uma luz que nós já temos. Porque Jesus nos disse: vós sois luz. Veja, ele não diz: vós um dia, quem sabe daqui a 300 encarnações, vocês serão luz. Não. Ele fala aquilo que nós já somos. Mas a gente não vive de acordo com a nossa natureza divina. A gente está vivendo ainda com uma natureza que começou a ser desenvolvida, despertada lá no reino mineral, depois ela avançou, foi para o reino vegetal, depois avançou um pouquinho, foi para o reino animal, e aí nós recentemente saímos do reino animal, estamos no reino humano, mas ainda com um pezinho grande no reino. Não é isso? Por isso que a gente fala: fulano é uma fera. E não tem horas que a gente fica uma fera. Quem ficou fera hoje? Confessa. O seu mentor está fazendo assim, ó. A gente ainda é muito instintivo, agressivo, às vezes violento. Estamos agora na fase humana, onde começam a surgir os sentimentos. Que é o grande passo nosso hoje, é desenvolver sentimentos. Que a gente não viva só como um ser instintivo, que come, bebe, dorme e se reproduz. Grande parte da humanidade, ela está vivendo daqui para baixo. Concorda? Então a nossa evolução precisa o quê? Subir. Não que se recrimine os instintos. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, graças a Deus vai ter bolo, já foram formados, que foi, acho que, a melhor notícia que acabou. O momento do autógrafo vai ser o mais esperado hoje. Então a gente precisa comer, beber, precisa dormir, as necessidades do sexo, da reprodução, tudo certo. Mas a nossa vida não pode ser só isso. Quando a vida fica só isto, a nossa vida fica faltando muita coisa. Na música do Gonzaguinho, ele fala: a gente não quer só dinheiro, a gente não quer só o pão, a gente quer carinho, atenção e amor no coração.
Já contei, talvez aos senhores, que encontrei um vizinho no elevador na segunda-feira de manhã. Entrei no elevador e já estava, bom dia, bom dia. Aí ele respondeu para mim, nossa, como está demorando para chegar sábado. Como que é segunda-feira. E eu curioso, não sou nada curioso, né? Mas eu perguntei, o que é que vai ter sábado? Para sábado vai ter um churrasco. E aí canta aquela música, né? É caipirinha, é pé na areia, água de coco, a cervejinha. Não é isso? É alegria. Não é? Mas a vida não é só isso. Não que se esteja condenando isso. Nós precisamos de prazer, precisamos comer para sobreviver. Mas se nós não atendermos às necessidades da alma, que são os sentimentos, a nossa vida vai ficar muito pequena. Porque nós não somos só o corpo. Nós não podemos só alimentar o corpo. Não é isso? Nós somos também o quê? E principalmente o quê? Espíritos. Somos almas. E a nossa alma precisa também de alimento. Então o que alimenta nosso espírito? A oração alimenta o nosso espírito, sem dúvida alguma. O que mais? O que mais? Amar, servir, não julgar, não mentir. Amar e ser amado alimenta o espírito, não é isso? A música pode alimentar o espírito, a arte, a beleza, a natureza, o cultivo de tudo aquilo que, como está no Livro dos Espíritos, uma mensagem de São Paulo, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é belo e de tudo aquilo que é justo. Isso alimenta a alma. E se a gente não tem esse alimento de alma, a gente vai querer compensar essa carência da alma no alimento da matéria. E aí começam a surgir a origem dos vícios. Porque é um buraco do peito, um buraco na alma que não está sendo preenchido. E para compensar esse vazio interior, eu posso estar então buscando o álcool, as drogas, o excesso de trabalho, o workaholic, como se diz, não é isso? O excesso no sexo, o excesso na comida. Por isso Jesus disse, na conversa dele com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, em que Jesus pede uma água para ela, e a mulher diz, mas o senhor é um judeu e um homem, está me dirigindo ali, samaritano, e quer que eu lhe dê água? E aí ele diz assim para ela, se você soubesse a água que eu tenho, você nunca mais teria sede. Porque a água do mundo, a comida, a bebida, não é?
o sono. A gente toma água, daqui a um pouquinho tem sede outra vez. A gente come, daqui a pouquinho tem fome outra vez. Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que me dê felicidade, ainda que essa minha aparente felicidade vá me destruir, vai machucar alguém depois? Percebe? Se eu vou levar ferro e fogo, que importa ser feliz, eu vou e faço. Ah, hoje eu vou encher a casa. O que importa é ser feliz. E eu pergunto, quanto tempo vai durar essa felicidade? Percebe? É uma felicidade que se autossustenta. De repente eu vejo um companheiro na frente, que está andando na minha frente, e eu vejo que do bolso dele cai uma grana boa. Eu vou lá e pego o dinheiro. E se eu estiver raciocinando, o que importa é ser feliz, o que eu faço com esse dinheiro? Vai beber. Com o sinal de Deus. Agora, é uma felicidade sustentável? Por quê? Porque isso me parece, primeiro, um crime de apropriação indébita. Eu fiquei com algo que não é meu. E aí, aquela pergunta chata que Allan Kardec fez aos espíritos: onde está a lei de Deus? E a resposta foi mais chata ainda, quando eles disseram: está na consciência. Quer dizer que naquele momento em que eu peguei o dinheiro e foi no bolso, no aviso do companheiro, a minha consciência já registrou. A minha consciência já pesou. Isso em termos de felicidade porque eu não posso ser feliz à custa da infelicidade de outro. Eu vou ter que reparar esse erro. Isso quer dizer o quê? Sofrimento. Eu estou contraindo problemas na minha vida. Vocês percebem? Então, quando a gente tem a consciência espiritual, viu que caiu dinheiro, o que a gente deveria fazer? Pegar rápido, tudo bem. Antes que alguém pegue, né? Mas o que a gente deveria fazer mais rápido ainda depois? Ainda que dentro da gente aquele nosso lado imperfeito esteja falando: fica quieto, guarda isso, vai gastar, você está precisando. A chave não é roubada. Se você sabe quem é a pessoa, é claro que no primeiro momento pode ser que não surja naturalmente esse impulso de devolver. Está tudo certo. Pode ser que na hora a gente fica não vai ser uma coisa ainda natural e espontânea. Caridade ainda para nós não é uma coisa
espontânea, assimilada. Tanto é que a gente precisa marcar no centro dia e horário para vir fazer a caridade. Não é? A gente tem ainda um impulso primitivo do homem velho, que Paulo apóstolo sempre falou. Do homem que fica com dinheiro, não é? Ninguém vive. Você viu. Né? A gente tem ainda esses impulsos, mas eu lembro então de uma história ocorrida com o Dr. Bezerra de Menezes, que foi narrada pelo Espírito Humberto de Campos, de uma cena que ocorreu com Bezerra no mundo espiritual. O Dr. Bezerra estava fazendo uma palestra. Quando terminou a palestra, um componente do grupo, um dos presentes, também desencarnado, falou assim: ó, Dr. Bezerra, é o seguinte, eu não tenho condição de ser espírita, porque eu ainda tenho esses impulsos de xingar, eu tenho os impulsos, os instintos são fortes, eu não consigo fazer a minha reforma íntima, eu tenho muita dificuldade, eu não tenho condição de ser espírita. Aí o doutor Bezerra disse assim: meu filho, eu também não. E aí ele falou: mas como? O senhor é um espírito iluminado? Não. A única diferença entre nós é o seguinte: antes da doutrina, eu corri atrás da tentação. E agora, quando a tentação me chega, eu corro dela. Quer dizer, ele declara que ele também sente impulsos ainda, que todos nós sentimos. Eu achei tão belo isso dele. Eu fiquei tão em paz com a minha consciência, ainda perturbada, né? Ainda... Porque a gente vê a lógica do mundo lá fora, a gente quer ser igual. Fulano roubou, fulano isso. E a gente começa a normalizar. Né? Ah, fulano fez, eu também vou fazer. A gente precisa lutar muito. Como certo dia tive que lutar contra em São Paulo, na época, a Zona Azul, não sei se tem Zona Azul aqui também em Cubatão. Zona Azul são locais públicos de estacionamento monitorado pela prefeitura. Para você estacionar em determinadas ruas, você tem que pagar um valor por determinadas horas. Naquela época você chegava nessas ruas e você comprava um talão, hoje não é mais talão, é tudo online, né? E aí marcava lá a chapa do seu carro, quanto tempo você vai ficar, o horário que você chegou, punha ali, né? Então quando eu fui estacionar, veio um rapaz me vender um talão. O senhor quer um talão? Eu quero. Puxa, que bom. E ele chegou e falou para mim: o senhor quer que eu preencha aqui o seu talão? Pô, quanta gentileza, né? E aí então ele começou a preencher. Aí ele falou assim: olha, a mulher que é fiscal do Zona Azul passou faz meia hora. Quanto tempo o senhor vai demorar? Eu falei: vou demorar acho que talvez 1 hora. Eu falei: por quê? Eu falei: é o seguinte, ela só vai voltar daqui a 2 horas. Então, o senhor não precisa comprar o talão. O senhor só me dá uma cervejinha, uma caixinha. E aí, eu pensando, vi vantagem, né?
Eu falei, não posso fazer isso. Eu falei, não, senhor, por favor. Eu quero comprar o talão. Aí ele falou assim, ah é? Você quer comprar o talão? Eu quero comprar o talão. Então tá bom, né? Ele começou a ir. Aí ele falou assim, olha, são 10h30. Eu vou colocar aqui que o senhor chegou às 11. Aí o senhor ganha mais meia hora. Eu falei, não é possível. Eu tive que brigar contra mim. Né? Eu falei, não, o senhor põe o horário que eu cheguei, por favor. Aí você, o senhor quer que põe o horário que o senhor chegou? Só faltou me chamar de otário, né? Tive que fazer uma força para fazer a coisa certa. Não é? Mas saí de lá, né? Com a cara de bobo, de otário, mas pelo menos com a consciência em paz. Então vejam, meus amigos, que atingir esta fase da iluminação, e aí a gente volta para o título desta casa, pelo nome desta casa, é um caminho. Isso quer dizer que, ao tomar contato com esse universo das lições espirituais do Evangelho, o que Jesus nos apresenta, o que a doutrina espírita nos apresenta é um caminho que a gente agora deve percorrer. Isso quer dizer que não tem mudança imediata, ninguém vai se transformar num São Francisco de Assis do dia para a noite, porque isso é um processo. E que bom que seja assim. Um processo que não se iniciou na atual existência, e que não vai terminar nesta existência. Então, o senhor esperando ir ao centro até morrer, e quando chegar do outro lado, pode procurar o céu. Porque isso é um processo vagaroso, lento e que leva muito tempo. Como é que nós vamos adquirir todas essas virtudes que nós nominamos aqui das pessoas iluminadas? Amorosidade, fraternidade, caridade, não é? Perdão irrestrito, alegria constante, fé renovada, otimismo, humildade, numa existência só? Não dá. Ora, se nós formos pegar uma pessoa que quer se formar em medicina, se ela entrou no ensino fundamental, quantos anos vai demorar para ela se formar médica? 4 de ensino fundamental, não, 8, né? 8, não, 9. 3 de ensino médio, 12. Uma 10 de cursinho. Então imagina que ela entrou direto, vamos, mais 6,
Pela que... Depois mais 3 de residência. Agora imagine para você ser um espírito como Bezerra de Menezes. Ou como o próprio Jesus. E aqui eu vou revelar um plano, sei que vocês já não deram conta disso. Qual é o plano de Deus? É que cada um de nós chegue à condição, a mesma condição que Jesus chegou. Agora você desanimou de vez, né? O plano de Deus é que cada um de nós seja um Cristo também. Um espírito que chegou à condição, depurado das suas imperfeições, grosserias. Este é o plano. E vocês acham que o plano de Deus não vai funcionar? Daqui, vamos fazer um encontro, vamos marcar um encontro, daqui 50 mil anos, a gente... Mas isso não é desanimador, porque eu já tenho consciência, e aqui está uma chave muito interessante, eu já tenho consciência que eu não posso ser um Cristo agora. Mas eu também já tomo consciência que eu não posso ser mais o Deluca que eu tenho sido. Percebendo? Eu não posso ser mais o Deluca que reencarnou aqui, nesta atual existência. Eu preciso o quê? Andar. Eu preciso me pôr a caminho. Então, a pior coisa para o cristão não é tanto que ele não é perfeito, mas a pior coisa é quando ele está estagnado. Quando ele está parado no caminho. Quando ele está sem movimento, sem esforço. De se trabalhar, de se renovar, de ir aperfeiçoando, ainda que pouco a pouco, de se lapidando com paciência, às vezes conseguindo, às vezes não, tendo paciência com as próprias limitações, tendo paciência com as limitações dos outros, mas nunca o quê? Desistir. Por isso Jesus muitas vezes falou para as pessoas: levanta e segue, levanta e anda. Levanta e caminha. Não sei se vocês sabem que os primeiros cristãos que começaram a seguir Jesus, vocês sabem como eles eram chamados? Homens do caminho. Homens do caminho.
São homens do caminho, são homens que estão isso é fundamental para nós. Quando eu encontro uma pessoa e pergunto para ela, como é que você está? E a pessoa diz, estou lutando. Eu falo, você está ótimo. Está lutando, está ótimo. O perigo é estou desistindo. Parei. Isso, de fato, é um grande problema. Tanto é que Allan Kardec cunhou aquela frase que se reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações, más paixões. Então, Allan Kardec não diz, o Espírito da Verdade não diz que o verdadeiro espírita é aquele que já alcançou a perfeição. Até porque, se já alcançou a perfeição, não precisa nem estar mais encarnado. Não é? Quem já alcançou a perfeição não precisa nem mais de religião. Precisa? Vocês acham que Jesus precisa de religião? Porque ele já pratica a religião pura e verdadeira perante a Deus, que é a religião interior. Ele está conectado, iluminado constantemente com Deus. Tanto é que ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, o que eu faço é a vontade de Deus. Nós não estamos ainda nesse ponto. Nós ainda estamos tentando convencer a Deus a fazer as nossas vontades. Não é? Mas tudo bem. O importante é que a gente esteja a caminho. Porque quanto mais eu estou nesse processo me esforçando, ora conseguindo, ora recuando, mas aí não desisto, vamos tentar mais uma vez, vamos, é assim mesmo. Quanto mais eu vou avançando, ainda que milimetricamente, mais eu vou me aproximando da luz. Da luz que há em mim já. Essa luz, ela já vai. Ela começa piscando. E aí ela, uma hora ela vai se firmando, começa com uma velhinha pequena, e ela vai se ampliando. E André Luiz disse através do Chico, quando o homem se conserta por dentro, a vida vai se modificando para melhor por fora. Em quem André Luiz se inspirou para falar isso? Em Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro. E o restante é consequência. Quer dizer, quando eu tiver o reino de Deus dentro de mim, ou quanto mais eu vou
abrindo espaço para o reino de Deus entrar em mim. E não é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso? Veja que loucura! Tome cuidado com aquilo que você está pedindo no Pai Nosso. Venha a mim o vosso reino. A gente para, às vezes, não raciocina direito. O que significa isso? Eu quero que esse reino de Deus, eu quero viver esse reino de Deus. E o que é viver o reino de Deus, gente? Dá para imaginar como é que seria esse reino de Deus? Que Jesus tanto nos convidou. Olha, numa linguagem assim, tanto quanto mais próxima e concreta que eu consigo imaginar, que o reino de Deus é a família de Deus. Como é que deve ser a família de Deus? Como é que Deus quer que os seus filhos se convivam? O que vocês acham? Que a gente se ame, que a gente se respeite, que a gente não seja injusto, que a gente não machuque, que a gente ajude, que a gente coopere, que a gente estenda a mão e que a gente peça ajuda quando estiver precisando. Que todos possam, como diz a música do Ivanis, a bandeira do divino, todos possam sentar à mesma mesa e comer do mesmo pão, beber do mesmo vinho, beber do mesmo cálice. Então, nesse reino, católicos, espíritas, evangélicos, todos vivendo em paz. Esquerdistas, direitistas, palmeirenses, corintianos. Está tudo bem. Porque quem ama as diferenças não separa. A separação vem do ego, do exclusivismo, do individualismo, de não ver o reino de Deus no outro, de não ver que o outro também, embora pense diferente, sinta diferente, tenha gostos diferentes dos meus, ele também é filho de Deus, tanto quanto eu. Faz sentido isso, gente? Então, agora, estar a caminho da luz exige também de mim saber em que ponto do caminho eu estou. Eu preciso saber, né? Onde é que eu estou? A gente já sabe para onde vai, não é isso? Para onde que nós vamos? Vamos para a luz. Ou vocês mudaram de ideia? Estamos juntos. Legal. Isso é reino de Deus. Estamos juntos. E o negócio é chegar junto. Porque se eu quiser chegar sozinho, alguma coisa está errada. Humberto de Campos, também através do Chico, conta a historinha de um espírito que de fato se iluminou tanto na Terra, se iluminou, se esforçou, e quando ele desencarnou, ele falou: agora eu quero ir para as alturas. Passou o nosso lar. Subia, ele subia, subia. E aí, enquanto ele subia cada vez mais, ele via um monte de anjos descendo. Descendo. Como é que essa turma está fazendo? Eu vou chegar lá em cima, eu não vejo ninguém, todo mundo descendo. Eu moro, ele parou. Ele parou e chamou um dos anjos que estavam descendo. Escuta, por que vocês. Para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para a terra. Não, vocês não vão fazer na terra. Jesus está na terra. Ele foi ajudar as pessoas a subirem, foi levar as cordas,
foi lá no caminho da luz, ajudar o povo. Aí o anjo falou, bom, é melhor eu voltar. Porque eu vou chegar lá em cima, não vai ter ninguém. Então, deve viver como uma família de Deus. Com as nossas diferenças, né, com as nossas imperfeições, mas tolerando um ao outro, compreendendo um ao outro, respeitando e procurando ajudar. E nós estaremos ajudando a nós mesmos. Então a gente já sabe para onde que vai. E como diz a música do Jota Quest, onde houver sol, é para lá que eu vou. Então, onde há luz, é para lá que eu vou. Onde há o Cristo, é para lá que eu vou. Porque se lá não tem Cristo, eu não vou. Eu já sei que vai ser furado. Eu vou ter que fazer a conversão. Voltar a pegar o caminho outra vez. Mas é importante saber onde eu estou. E às vezes a gente não tem muita consciência disso. Porque saber onde eu estou implica no autoconhecimento. Em que ponto do caminho que eu estou? Estou indo ao centro, estou indo à igreja, fiz primeira comunhão, né? Já tomei passe de semana. Devo estar bem. Cuidado para a gente não se analisar por atitudes exteriores. A religião, olhado por esse prisma de um conjunto de ritos, pode nos iludir quanto à nossa evolução íntima. Isso é um perigo para nós. Por isso Allan Kardec perguntou, né, para os espíritos, o que o homem deve fazer para duas coisas: não se deixar arrastar pelos mares do mundo e conseguir vencer as suas dificuldades. E a resposta dos espíritos foi essa: conheça-te a ti mesmo. Então, eu preciso saber onde é que eu estou. Em que ponto do caminho? Como é que está a minha caminhada? E nesse ponto ilustra bem uma historinha que Jesus contou de um publicano e um fariseu que foram orar na igreja. Vocês lembram dessa história? Para quem não lembra, o fariseu procurou um lugar mais de destaque da igreja. Ele veio aqui, subiu aqui nesse palquinho aqui, e aqui ele começou a orar, dizendo assim: Senhor Deus, eu paguei o dízimo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu observo os preceitos da lei. E falava em voz alta, diante de todos. E no fundo da igreja tinha um publicano. O que é um publicano? O publicano eram os cobradores de impostos, que eram pessoas que já desde aquela época eram pessoas assim detestáveis. E o publicano, no fundo da igreja, ele não tinha coragem de vir aqui, de cabeça baixa. Ele diz assim: meu Deus, eu tenho tantos pecados, eu tenho tantos erros,
Me ajuda, Deus. E aí Jesus, contando essa história, ele pergunta para o grupo de fariseus que estavam ouvindo. Veja como Jesus dava uns chutes na canela, às vezes, nas pessoas, né? Qual desses dois homens saiu da igreja em paz? Saiu justificado? O que vocês acham? A princípio, poderíamos pensar que foi o fariseu que jejuava, pagava o dízimo, né? Falava das suas próprias virtudes, enquanto o publicano falava dos seus erros, das suas imperfeições. Mas Jesus disse: quem saiu justificado, quem saiu em paz, olha o que Jesus fala, quem saiu em paz hoje daqui foi o publicano. Por quê? Porque ele fez o processo do autoconhecimento. O fariseu sequer tinha dimensão do tamanho do buraco dele. Ele estava se julgando por atos externos. E Jesus veio trazer uma nova concepção de religião. Não é o sacrifício de fora que nos faz evoluir, é o sacrifício de dentro. Quando eu estou com aquela vontade de caluniar alguém, eu tenho que fazer aquela força para calar a boca. É isso o sacrifício. O sacrifício do ego. Né? Quando eu estou louco para pegar o dinheiro e não devolver, é o sacrifício do ego. Negue a si mesmo, como ele diz. Então, o publicano tinha consciência dos seus erros. Então, sem autoconhecimento, a gente pode estar iludido de que evolução espiritual é só ir no centro, ou é só ir tomar passe, é só fazer a cirurgia espiritual, ou é só ir à igreja, assistir à missa, tomar a hóstia, ou é só ir ao culto protestante, ou é só fazer um ritual, é só defumar o ambiente, mas não defumar-se por dentro. Fica com o ambiente purinho, mas o ambiente interno é lama. Então, Jesus veio trazer a religião interior. Que a gente faz isso passo a passo, devagarinho, sem pressa, mas também não tão devagar, ou tão estagnado como os Espíritos nos dizem, que há anos e anos a gente encarna e desencarna, encarna e desencarna, e quase a mesma pessoa. Tão bonito é perceber que a gente nasceu nesse caminho para mudar. Isso é revolucionário. A gente nasceu para se transformar, para não ser mais o mesmo. A gente tem que cantar aquela música do Raul Seixas. Eu quero ser uma metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente nasceu para mudar. Não é mudanças repentinas, bruscas,
chegar no fim do dia e falar, puxa vida, hoje eu consegui resistir um momento de calúnia. Foi difícil, como eu tive vontade de entrar naquela conversa e descer, mas graças a Deus eu consegui ficar com a boca calada. Vai chegar um tempo que a gente já não vai ter mais esse impulso. Mas isso é um trabalho para todo dia. Porque é isso que de fato faz deixar nascer em mim aquilo que é mais bonito em mim, que é o ser divino que eu sou. Que a cada dia a gente possa se parecer um pouco mais com Jesus. Parecer. E poder cantar aquela música que o padre Zezinho, tão sabiamente escreveu e cantou, né? Falar como Jesus falou. Amar como Jesus amou. E eu sei que se fizer isso, eu viveria muito mais feliz. Um beijo no coração. Bom, a nossa casa foi muito bem representada, né? Não é? Chamamento para nós de autoestima, de amor. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do Deluca, a equipe, e todos vocês que estão aqui. Eu sei que tem algumas casas espíritas aqui, eu sei a Carol e o do Jesus da Caridade, eu sei do Leal, o Amor e Luz, a Aurora de Luz, né? Quais são os outros centros que estão aqui? Lar de Francisco, o Vida está aí, né? Amor Fraterno Guarujá, então, Caminho da Luz também está aqui, né? Que não esteja também, né? Então, nossos agradecimentos. Ô, Tubo, o que vem agora? Então, traz o bolo para a gente cantar. A gente vai cantar parabéns, beleza? Então tá. Aí, quando a gente cantar parabéns, não é para avançar no bolo aqui. O bolo vai para lá, as meninas vão trazer bolo para vocês e ele vai autografar os livros. Você pode? O senhor é que está com a idade já, bonitinho. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O Deluca vai ficar aqui, pronto, ó. Tá aí, os livros estão lá na frente. Então vocês, se quiserem já ir brincando, fazendo, todo mundo vai ganhar pontos, tá bom? Pode organizar.